Bem, eu sou a professora Adriana, estudante do curso de licenciatura em Geografia da Faculdade FAEL. E aí, como vocês estão? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês a dinâmica da natureza e as transformações climáticas. Dinâmica da natureza? Como assim dinâmica? Vamos aprender? Vamos lá então. A natureza é dinâmica, está em constante transformação. Por que ela está em constante transformação? Porque ao decorrer do ano, a gente tem 4 estações do ano, né? 4 estações, primavera, verão, inverno, outono, né? E essas 4 estações, ela muda o clima toda vez que a estação chega, né? Então, vocês veem aqui, ó, isso daqui é a primavera, verão, outono e inverno. E ela muda, se vocês prestarem atenção no desenho, cada um está de um jeito. Aqui a árvore está florida, aqui não está florida, tá? Aqui já está seca, porque o outono é um tempo seco, e o inverno muito frio e acaba queimando as folhas das árvores. Então ela está em constante transformação. Ela não é o ano todo desse jeito, nem o ano todo desse jeito. Ela muda a cada tempo. Então, tudo que está ao nosso redor advém da natureza. Ela é a condição fundamental para o seu estado natural, até a sua transformação executada pela ação do homem, a chamada segunda natureza. Então, ao nosso redor, a natureza está, se a gente não cuidar dela, a gente não vai ter esses lindos pássaros, esse lindo mar, né? Então, tudo que está ao nosso redor advém da natureza. Tudo que a gente come, que a gente senta, sofá, tudo vem da natureza. Então, esse é o ciclo. Esse é o ciclo. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Esse é o ciclo da natureza. Um necessita do outro para sobreviver, tá? Os ciclos da natureza, eles são essenciais para manter o equilíbrio do planeta. Sem isso daqui, nosso planeta não é equilibrado. A gente tem, ó, a raiz precisa das bactérias, as vitaminas da terra, a raiz precisa das vitaminas da terra também, dos bichinhos, tá? Um depende do outro da natureza. Então podemos dizer que a Terra está em constante movimento. As ações alteram seus elementos e seu relevo, sua vegetação. Todas essas mudanças alteram o clima do planeta e renovam a vida. Então, ó, ele está em constante transformação. Por quê? Porque quando ele roda, ó, tá vendo que aqui é o continente africano. Ele está para cá, ele não está para o lado do Sol. Quando ele está no lado do Sol, é porque está quente. Quando está para fora do Sol, para cá, é porque quando está longe do Sol, é porque é inverno já. E se ele vira do outro lado, ó, o sol está pegando, é dia. E desse lado aqui é noite. Entendeu? Então aqui, esse lado do planeta aqui, ele está escuro, está noite. Tá? E esse lado está dia. Então, as transformações do nosso planeta, conforme o tempo, vai chovendo e vai fazendo erosão. Então, a dinâmica, ela vai mudando. Isso daqui um dia foi plano, hoje é o jeito que está. Olha o tamanho das rochas, lá embaixo, olha o rio lá embaixo. Então, conforme o tempo, vai formando erosões e vai abrindo camadas na terra. Vai abrindo camadas na terra e vai transformando a vegetação. Então, todas essas mudanças alteram o clima do planeta e renovam a vida. Então, essa mudança vai alterar e essa também.
e muda a vida, porque como a gente vai conseguir fazer uma plantação aqui, né? Aqui foi arrancada árvores, e quando é arrancada árvores, a raiz que segura a terra, o relevo, e aqui não tem nada segurando, entendeu? O que vai fazer? Buraco na terra. Tem como depois plantar? É difícil. Tem como? A gente tem que cuidar disso daqui para não aumentar. E se a gente não cuidar, vai acontecer isso daqui. Então, assim como os animais precisam se alimentar, um animal se alimenta do outro, tá? A terra também se alimenta do animal, é o adubo para a terra. E aqui são as erosões, como eu falei, ó. Olha como que tá pior aqui. Entendeu? É como uma reação em cadeia. Toda vez que o homem modifica um elemento da natureza, ele atrapalha o equilíbrio e altera todo o ciclo de vida. Então, se caso aqui o homem vem aqui, pega esse animal lá no meio do mato, lá na floresta, tira ele daqui, e esses aqui, como vai se alimentar? Então o homem não tem que alterar nada, tem que deixar o ciclo da natureza fazer a parte dela. Olha aí, ó, o bichinho se decompondo no solo. Daqui são as erosões, e aqui é o que acontece quando arranca as árvores, quando não tem raiz para segurar a terra, faz buraco. Então a natureza é importante, pois promove o equilíbrio e renova o ar que respiramos, nos proporciona o alimento, a sombra e a água fresca. Olha o que uma árvore faz. Uma árvore, ela o quê? Ela dá o oxigênio. A árvore, a natureza, as plantas, ela dá o nosso oxigênio. Então a gente precisa delas. Se a gente arrancar tudo, a gente não... Como a gente vai respirar? Vai chegar uma parte da nossa vida que o nosso pulmão vai ficar assim, ó. Sabe por quê? Por causa de poluição de fábrica, poluição de carros, né? Então a gente tem que cuidar, porque isso daqui é um pulmão saudável, é um pulmão de natureza. E aqui já é um pulmão de cidade. Quando tem muito esgoto, muita poluição, então o nosso pulmão fica assim. Então a natureza, ela precisa ser saudável. Para quê? Para a gente conseguir respirar. Então, a gente precisa, os animais, elas precisam da natureza, ó. Eles precisam polinizar, porque a abelha, as flores dá, por quê? Por causa da abelha. A abelha pega o pólen dela e esfrega nela, vai lá, esfrega na outra. Então, com isso que ela vai pegando mel, ela vai germinando sementes, germinando Então, com isso, ela vai espalhando o pólen de uma em uma planta, tá? Na natureza, o solo pode modificar a vegetação com seus nutrientes. Um animal que morre alimenta outra espécie ou aduba a terra, gerando mais vida em cadeia. Então, como eu expliquei lá, o animal, ele aduba a terra, ele gera mais vida, gera flores também, uma terra saudável, tá bom? Toda forma de matéria orgânica contribui para a preservação das características naturais. Então, cada animal tem a sua função específica na natureza. Que nem a formiga. A formiga tem a parte dela na natureza, ela é pequenininha, você quase não vê ela no chão. Então ela tem a parte dela, ela faz a parte dela na natureza. Tem certeza disso. Então a dinâmica da natureza nos garante vida e abundância no planeta. Então quando a gente precisa dessa dinâmica, dessas transformações,
para as plantas, para a gente também sobreviver, porque senão a gente não sobrevive. Ó, por que não sobrevivemos? Porque a gente precisa desse ciclo aqui, esse ciclo da natureza. Aqui a água evapora, forma a nuvem, vem aqui, chove, forma a água e assim por diante. A água, o que acontece? A chuva molha as árvores, molha a natureza, molha o solo, vem aqui, evapora novamente e vai fazendo o ciclo dela. Então, tudo ao nosso redor advém da natureza. Tudo que está ao nosso redor, como eu já havia falado, advém da natureza. Porque ela é a condição fundamental para a sobrevivência humana. Desde o seu estágio natural até a sua transformação executada pela ação humana. Então, a árvore, ela faz o lápis, ela faz o papel, ela faz a cadeira, tá? Então, tudo pela ação do homem, ela é transformada. Todas as modificações ocorridas na natureza são realizadas a partir do trabalho humano, criando assim relações de independência social. Então, o ecossistema, tudo, o homem acaba destruindo quando não faz as coisas com sabedoria. Entendeu? Porque aqui, ó, a cidade veio na natureza. Antes era assim, ó. O que acabou? Poluição, muitas casas que para construir uma casa tem que derrubar árvore, tem que acabar com aquela vegetação para construir aquela casa, né? Então eles acabam com tudo, ó, tudo seco, queimadas nas florestas. Isso acaba também com o equilíbrio da natureza, tá bom? Então o ecossistema ele precisa de todos os seus elementos. Não é exagero. Não precisa fazer as coisas com exagero. Faz com calma, com cuidado. Então vocês precisam cuidar da natureza, não jogar papel no chão, porque um papelzinho de bala no chão já acontece um enorme estrago no nosso ecossistema. Entendeu? Então vamos cuidar. Então o homem vezes o homem vezes a natureza. Entendeu? Isso aqui é o homem vezes o homem. E o homem vezes a natureza. Entendeu? Quando o homem está junto com a natureza, tudo vai bem. As relações sociais confrontam a convivência humana, pois o homem, como um ser social, necessita do outro. Porque na sociedade, cada indivíduo cumpre com uma função, por mais simples que seja. Então, cada indivíduo tem a sua função. Entendeu? No planeta. Eu tenho a função de estar aqui dando aula para vocês. Entendeu? Então, o outro amigo ali, o geógrafo, meu amigo, ele é agricultor. O que ele faz? Ele cuida das plantações dele, ele cuida da fazenda dele, ele cuida da horta dele. Então, tudo, se a gente dá as mãos, cada um com a sua função, a gente consegue mudar as coisas. Não precisa estragar a natureza. A relação entre homem e natureza é realizada em razão da dependência humana, dos recursos que a natureza oferece. Então, o homem depende muito da natureza para sobreviver, porque senão a gente não tem uma fruta para comer, a gente não tem uma verdura, a gente não tem alimento. Então a gente precisa da natureza, a gente necessita dela. Sem ela, a gente não tem nada. A gente morre de fome, porque tudo vem da natureza, tudo. Tudo está aqui na natureza. Então, se a gente com cuidado, com sabedoria, conseguir separar os dois, você na sua casa plantar uma árvore, ter um jardim, isso acaba ajudando no ecossistema. A interferência da natureza é indispensável para a continuidade do funcionamento da sociedade. Então, para a sociedade continuar, a natureza também tem que continuar. Precisamos cuidar, a gente precisa cuidar, a gente não precisa pegar um pedaço de pau e ficar batendo numa árvore, machucando ela, porque ela sente dor, entendeu? Então a gente tem que cuidar do solo, plantar árvores,
porque senão a gente não vai ter nada. Então, e o que o clima tem a ver com a dinâmica da natureza? O que vocês acham? O que ele tem a ver com a dinâmica da natureza? O clima, ele é muito importante para a natureza, porque sem o sol, sem a chuva, sem o dia, sem a noite, sem o orvalho da noite, como a natureza vai ficar de pé? Quando vocês veem assim na televisão, tem seca em tal estado, assim, aquela seca que os animais estão morrendo, por que tem a seca? Entendeu? Então a gente precisa da chuva para molhar a terra, para crescer os matos, para os animais comer e as árvores crescerem. Então o tempo e o clima. E tempo e clima, o que é o tempo e o clima? O que tem a ver o tempo e o clima? Será que é a mesma coisa, tempo e clima? Então o tempo é o comportamento atual da atmosfera. O tempo é hoje. Que tempo vai ser hoje? Vai lá olhar a previsão do tempo. Quando a gente olha de um dia para o outro. A previsão do tempo. Vai chover tal. Isso é o tempo, é a previsão, é o dia. Na hora que acontece, no outro dia que vai acontecer, vai chover, vai fazer sol, vai fazer frio. Essa é a previsão do tempo, é o tempo. O clima, quando a gente fala do clima, é o comportamento duradouro da atmosfera, entendeu? Clima é tropical, equatorial, é o clima do local, entendeu? Qual que é o clima? Ele está quente, ele está frio, tá? Eles são diferentes. Então, aqui é um lugar de seca, que não tem chuva. E aqui é um lugar que tem chuva. Olha a diferença que tem. A seca, olha a terra rachando, que ele precisa da água, o solo precisa da água, a planta precisa da água. O solo precisa da chuva. Sem o tempo, sem o clima, o ecossistema ele não consegue, a natureza ela não consegue sobreviver. Então é isso, gente. Clima é o quê? Clima são as estações do ano, digamos assim. Verão, outono, primavera, inverno. É o clima. Que clima tá no mês de agosto? Mês de agosto, que clima é? Então, gente, falando do clima e do tempo. Quando a gente fala choveu hoje, seria o quê? Seria o tempo, tá? Aí quando fala chove sempre nessa época do ano, seria o quê? O clima, tá? Então o tempo é o estado da atmosfera de um lugar em um determinado momento. E clima é a sucessão dos estados de tempo da atmosfera em determinado lugar, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria passar para vocês a dinâmica da natureza, que a gente precisa do tempo, do clima, tá? E da árvore, a gente precisa da natureza para quê? Para sobrevivermos, tá bom? Vamos cooperar, vamos reciclar mais. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco o que é clima, o que é tempo e a dinâmica da natureza, tá bom? Então tchau para vocês, até a próxima aula.